Irmãos, abramos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Esse é o último capítulo do Evangelho, que iniciamos lá no capítulo 14. E vimos então caminhando até finalmente chegarmos ao 21, o último capítulo do Evangelho de João. Lembra aos irmãos que o contexto imediato trata acerca da ressurreição do Senhor Jesus. Então aqui nós já temos Jesus ressurreto, ressuscitado. E na ocasião da sua ressurreição, primeiramente, segundo o registro de João, ele aparece aos discípulos. Primeiro, a Maria Madalena, depois aos discípulos. Na ocasião da aparição aos discípulos, ali Tomé não estava, e então afirmou que só creria se com o seu dedo tocasse nas chagas, nas feridas do Senhor Jesus. Então Jesus aparece uma segunda vez após uma semana, e nessa segunda ocasião, os discípulos estão reunidos juntamente com Tomé. Ele então adentra o recinto, saudando a todos com a paz, se dirige diretamente a Tomé e diz: Tomé, veja que sou eu, toque em minhas chagas. E Tomé então surpreso responde: Senhor Deus meu, ai meu Deus, Senhor Deus meu. E Jesus faz uma observação dizendo que eles creram porque viram, porém mais bem-aventurados são aqueles que não viram, porém creram. Esse é o contexto imediato que está no capítulo 20. Todo esse conteúdo que eu acabei de narrar se encontra no capítulo 20. Jesus ressurge em um domingo, aparece primeiro a Maria Madalena, na ocasião do túmulo. Depois, no mesmo domingo, ele aparece aos discípulos na ausência de Tomé. Uma semana depois, ele aparece pela terceira vez agora aos discípulos, na presença de Tomé. Então, o que temos aqui, irmãos? Nós temos Jesus ressurreto. Então, o capítulo 20 e 21, eles já tratam dos 40 dias entre a ressurreição e a ascensão. É esse período que nós estamos vivendo no texto bíblico, tá? Lembrando aos irmãos que a ressurreição do Senhor Jesus, ela inaugura então seu estado de exaltação. Jesus passou por dois estados enquanto Deus homem, ou enquanto Deus encarnado. O primeiro deles é o estado de humilhação. Então, ele estava, antes da encarnação, à destra de Deus. Ele sempre foi o Filho de Deus, sempre foi Deus, como João afirma no capítulo 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Então, quando ele desce para encarnar, nós temos aí inaugurado o estado de humilhação. Deus se fazendo carne, Deus assumindo o lugar da criatura, estado de humilhação. Então ele vive, prega, anuncia, é julgado, condenado, é morto. Nós temos então um estado de humilhação. Tudo isso para Deus é um estado de humilhação. Tudo isso, ou seja, é dizer que Deus se humilhou por meio de Cristo para resgatar os eleitos de Deus que formam a igreja do Senhor Jesus. Quando então ele ressurge ao terceiro dia, nós temos agora ele em um estado de exaltação. E esse estado de exaltação já apresenta o seu corpo ressurreto em uma configuração, em uma aparência diferente daquela que ele tinha antes da morte. Por quê? Ou melhor dizendo, isso explica porque os discípulos muitas vezes não conheciam Jesus. Então, nesse texto isso acontece. Então eles avistam ao Senhor, mas não conhecem. Em um dado momento, o discípulo amado, que aqui é o próprio João, que compôs, inspirado pelo Espírito de Deus, o Evangelho,
Ele então clama a Pedro: Pedro, é o Senhor. Os discípulos ainda não haviam reconhecido. Então, nós temos Jesus aqui, sem precisar mais da água, do pão, mas ainda assim fazendo uso. E por quê? Porque essa era uma maneira de comprovar que não se tratava de um fantasma. Eu disse domingo retrasado que não existe fantasma, né, irmãos? Crente não pode ter medo de fantasma, de perna cabeluda, lobisomem, mula sem cabeça. Irmãos, tudo isso é fruto do folclore popular. É o senso comum que pensa isso. Então, lobisomem, essas coisas realmente não existem. Então, não caminhem por aí. Nós não devemos ter essa preocupação, por exemplo, com superstições. Joga sal grosso no telhado de casa para que os vizinhos não o invejem. Não pode cruzar com gato preto, não pode passar debaixo de uma escada. Olha, se você não quer passar por baixo de uma escada por uma questão de segurança, é uma coisa. Mas por achar que isso vai lhe trazer azar, realmente não tem fundamentação bíblica. Nós vivemos pela fé. Quem vive pela fé não vive por superstição, vive por convicção. A fé é a certeza das coisas que não se veem e a convicção de fatos que se esperam. Quem vive pela fé não precisa depender de superstição, tá? Então a sorte da nossa vida é Cristo. Ele é a bênção da nossa vida, tá? A graça de Deus é melhor do que a vida, tá bom? Então a gente compreende dessa forma. Então Jesus comia e bebia não por necessidade, mas porque aquela era uma forma de atestar aos seus discípulos que de fato se tratava dele, só que agora ressurreto entre os homens. Mas, irmãos, essa passagem do capítulo 21, ela é um verdadeiro bálsamo para as nossas almas. É um verdadeiro bálsamo, porque os discípulos fazem algo aqui que Jesus já tinha os chamado a fazer outra coisa. Mas eles retornam à pescaria. Curiosamente, quando Jesus os chamou, especialmente Pedro, disse: eu vos farei pescadores de homens. Mas Pedro aqui, mais uma vez, deseja voltar à pescaria. Vejam o que diz o verso de 1 a 4, é a primeira divisão natural do texto. A segunda está dos versos, de 1 a 3, a primeira divisão natural do texto. De 4 a 8, a segunda divisão, a grande pesca. E a última, de 9 a 14, que nós temos então Jesus alimentando os seus discípulos. Mais que um alimento físico, mas também um alimento para a alma. Vamos adentrar o texto, versos de 1 a 3. Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Aqui João está narrando. Então João está dizendo, depois desse acontecimento, que acontecimento? A aparição a Maria Madalena, aos discípulos, uma semana depois, aos discípulos novamente na presença de Tomé. Depois de tudo isso, ele ainda apareceu mais uma vez. E onde isso aconteceu? Isso aconteceu junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. João então vai começar a narrativa. Vejam só. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: vou pescar. Os outros responderam: nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Irmãos, o Senhor ressuscitou. Eles já haviam visto Jesus. Pescaria já não deveria ser objeto de preocupação. O Cristo está vivo, Ele está entre nós. Agora vamos gozar da sua presença. Vamos fazer cumprir a sua missão. Vamos proclamar essa verdade. Vamos semear o Evangelho. Lancemos as redes.
pesquemos os homens para o Evangelho. Era isso que eles deveriam ter pensado. Era isso que eles deveriam ter feito. Eles foram chamados agora para um ministério. Jesus fez daqueles discípulos apóstolos. Jesus usou esses homens, inspirados pelo Espírito Santo, para escrever a sua palavra, que é o poder, que é o evangelho poderoso que transforma o coração do pecador. Mas onde eles estavam? Eles se esqueceram. Mais uma vez eles esqueceram. Eles voltaram à beira da praia, mas não para pregar, não para anunciar a ressurreição. Eles voltaram atrás dos peixes. Ou seja, eles fizeram aquilo que o Senhor havia chamado para uma missão infinitamente superior. Mas a lição foi boa, Eles passaram a noite toda buscando cumprir a sua vontade. E o resultado disso foi o quê? Energia gasta, despesas assumidas, cansaço, enfado, uma madrugada de trabalho e uma manhã sem nada. Isso nos traz lições, irmãos. Quantas vezes nós nos esquecemos de nos debruçar na verdade de Deus para ouvir a voz do Cordeiro, com o coração quebrantado, humilhado e suplicando a Ele a direção do seu Espírito, e preferimos fazer as coisas à base da nossa própria força. Quantas vezes nós não gastamos energia, quantas vezes não nos desgastamos, planejamos, calculamos, recalculamos milimetricamente e no final de tudo deu em nada. Essas são grandes lições que Deus nos traz. A bem da verdade, o Senhor tem coisas muito grandes para nós, porque tudo aquilo que está dentro do planejamento de Deus para a nossa vida sempre será infinitamente superior àquilo que nós buscamos nessa terra. Mas qual o nosso pecado? O nosso pecado é não nos debruçarmos a fim de investigar a vontade de Deus, assumi-la, ser submissos a ela e fazê-la ser cumprida na nossa vida. Então deixamos essa bênção de lado, que é superior àquilo que nós buscamos para nós mesmos, e saímos gastando energia, saímos nos esforçando, buscando o que é do próprio interesse nosso. O resultado que colhemos, o mesmo dos discípulos. No final de tudo, nada conquistamos. Então a gente precisa, irmãos, valorizar mais a oração. Deus fala conosco por meio da oração. Eu não estou falando de algo sobrenatural em um anjo aparecer, mas a direção do Espírito Santo. Nós precisamos ouvir a voz do Cordeiro, que ecoa na palavra de Deus, é o Cordeiro falando ao nosso coração. Precisamos ser humildes para deixarmos de ouvir o nosso coração e ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Mas somos teimosos, somos um povo de pequena fé, porque achamos que independente dele faremos alguma coisa. Quando Jesus já havia dito no capítulo 15, sem mim vocês não podem fazer nada. Então o que seria viver pela fé? O que seria viver pela fé seria confiar plenamente na palavra do Cordeiro de Deus. Se Jesus disse que sem Ele não podemos fazer nada, essa é a mais absoluta verdade. Ou eu oro, eu ouço a voz do Cordeiro em sua palavra, eu me submeto à sua vontade, ou eu vou viver como tenho vivido, gastando toda a minha energia onde me leva a lugar nenhum. Essa foi a experiência dos discípulos, e essa é a experiência de muitos de nós, para não dizer de todos. Porque, a bem da verdade, irmãos, uma palavra que tem ecoado muito no meu coração ultimamente, e eu tenho dito isso com recorrência:
é que nós somos um povo de pequena fé. Nós somos um povo de pequena fé. A bem da verdade, nós somos um povo que confiamos pouco em Deus. Então nós olhamos para Deus como nosso Redentor, e de fato Ele é. Ele é o nosso Redentor em Cristo. Mas parece que a nossa fé está adstrita tão somente à convicção da salvação. É claro que a salvação é uma bênção monumental. A salvação é uma bênção gloriosa. A bem da verdade, a sua mente não consegue compreender na sua totalidade aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sabe por quê? Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Mas Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então, a nossa mente não compreenderá isso em sua totalidade. Então a salvação é uma bênção monumental, gloriosa. Mas a grande questão é que a salvação, ela não diz respeito somente à eternidade, ou seja, já nessa vida, o caminhar com Cristo, o desfrutar da sua presença, das suas bênçãos, nos trazem salvações. Aí você vai perguntar, pastor, mas são quantas salvações? São quantas? Primeiro, eu estou falando de coisas diferentes. A salvação primeira a que me referi é a salvação para a eternidade. Mas quando Deus livra a mim e a você da minha e da sua vontade, essa é uma salvação que Ele nos está dando. A gente precisa orar mais a Deus, irmãos, pedindo a Ele que nos livre de nós mesmos. Porque o seu pior inimigo não é o diabo. O seu pior inimigo não é o mundo. O seu pior inimigo é você mesmo. É a sua vontade, é a inclinação do seu coração de virar as costas e os calcanhares para o Senhor. Essa é uma oração de fé. Senhor, livra-me de mim mesmo. Essa é uma oração de fé. Senhor, frustre os meus planos que não forem os seus. Isso é orar pela fé. Isso é orar pela fé. O que for plano meu, mas não for teu, frustre. Quantos de nós fazemos essa oração? Por que Pedro não chamou os discípulos e disse assim, irmãos, vamos orar aqui. Vamos orar ao Senhor e vamos relembrar a voz do Cordeiro que nos dizia que nós seremos pescadores de homens. Vamos sim à beira da praia, mas para levar os pescadores ao pescador de almas, para levar os pescadores ao Cordeiro Santo, ao glorioso Deus, que quebrou os nossos corações e mudou o nosso destino. A oração teria mudado tudo isso. Mas sabe, irmãos, que Deus é tão misericordioso que, em que pese esse equívoco de Pedro e dos outros que o seguiram, Jesus continua mostrando que a vontade dele sempre é superior à nossa. Ou seja, embora eles não tenham atendido primeiramente a voz do Cordeiro, Jesus os socorre, Jesus supre as suas necessidades. Vejam o verso de número 4 a 8. Ao romper o dia, Jesus estava na praia. Olha que curioso. Mas os discípulos não reconheceram que era ele. Verso 5. Jesus lhe perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Vocês têm alguma coisa para comer? Eu tenho refletido também muito sobre as perguntas que Deus faz. Por que Deus pergunta a Adão quem lhe fez saber que ele estava nu, já que Deus sabia que foi a serpente? Por que Deus perguntar, por meio de Cristo, a Bartimeu, que era o cego, Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Jesus não sabia. Por que Jesus perguntar aos discípulos aqui?
Se eles tinham algo para comer, se o próprio Cristo sabia que eles não tinham. Não é curioso? É curiosa a forma, irmãos, que Deus lida conosco, sabe? É curioso, porque de modo generoso, Ele nos dá a oportunidade de confessar. Adão teve a oportunidade de dizer: Senhor, a minha mulher não foi submissa a mim, foi enganada pela serpente, ela comeu do fruto, me levou também ao pecado. O cego Bartimeu recebeu a oportunidade de dizer a Jesus: Senhor, a quem eu creio como filho de Davi, e tenho clamado que tenha compaixão de mim, o que eu preciso agora é voltar a ver. E Bartimeu assim o fez, e voltou a ver. Aqui os discípulos ganharam a oportunidade de dizer: não, Senhor, nós não temos o que comer. Então observem o verso de número 5. Jesus perguntou: filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, certamente constrangidos: não. Então Jesus disse: joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava, quem é esse discípulo? João. É João. João está falando de si mesmo. Só que mais uma vez ele não cita o seu nome. Ele é especialista em fazer isso. João está falando de si, mas sem citar seu nome. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, que era outro discípulo amado: é o Senhor. Ou seja, João percebeu que aquele que falava com os pescadores era o próprio Cristo, que agora mais uma vez aparece a eles. Mas agora, irmãos, essa pescaria é completamente diferente, porque agora eles deixaram de fazer segundo os seus conceitos, segundo a força do seu braço, e ouvindo a voz do Cordeiro que dizia: lance as redes à direita do barco. Vejam só, não é uma mera escolha de lado. Afinal de contas, eles passaram a noite trabalhando. Se você não sabe do cotidiano de um pescador, é um cotidiano muito árduo. Todo trabalhador tem cotidianos difíceis, mas o do pescador, além da distância da família, ele passa horas e muitas vezes dias no mar. Eles passaram a noite no mar, eles saíram de madrugada, eles vararam a noite. Então, certamente, irmãos, que a ausência de peixe, ela não se deu em razão do lado necessariamente que foi jogada a rede. Ora, quem passa a noite no mar já lançou a rede para todos os lados. Mas agora, encontrando o mestre à beira da praia, que os questionou: vocês têm alguma coisa para comer? E eles timidamente responderam: não, nós não temos. Então surge o socorro divino: lancem as redes à direita do barco. E Jesus mandou que aqueles peixes fossem. E eles fizeram uma pesca maravilhosa e inesquecível. Há um contraste das duas pescarias. A primeira, homens que se esqueceram do seu propósito, que esqueceram da provisão de Deus e que foram fazer a coisa com a força do seu braço. A segunda, homens que foram encontrados pelo mestre, e esse mestre era cheio de graça, de amor e de misericórdia. E esse mestre agora, ele tinha como propósito abençoá-los. E, irmãos, quando a gente faz esse contraste, a gente percebe que toda vez que as coisas estão fundamentadas na nossa vontade, elas são truncadas. Mas quando as coisas estão fundamentadas na vontade de Deus, elas se encaixam perfeitamente.
Um dos sinais que as coisas andam conforme a vontade de Deus é a facilidade, são as portas abertas, os encaixes perfeitos para que as coisas aconteçam. A bem da verdade, irmãos, quando Deus quer abençoar, nem Satanás impede. A bem da verdade, nem nós impedimos as bênçãos de Deus. Porque elas são tão perfeitas, elas são tão harmônicas, tão sincronizadas, elas se encaixam no tempo certo, no momento certo, na ocasião precisa, elas vão acontecendo perfeitamente, a ponto de calar a nossa boca e silenciar a nossa incredulidade. Ou seja, é tão evidente a graça de Deus derramada na vida do seu povo, quando Deus abençoa o seu povo, que por mais incrédulo que alguém insista em ser, essa incredulidade fica silenciada. Ou será que naquele momento Tomé teria cara de dizer, será que é o Senhor? Tomé já não tinha cara para isso, irmãos. Os discípulos já não tinham razão de duvidar que, embora se esforçaram e fracassaram, agora sem esforço, receberam a bênção. Sabe que o salmista escreveu as seguintes palavras, que os ímpios, eles trabalham exaustivamente, mas os filhos de Deus, até quando eles dormem, Deus dá. Não é que os filhos de Deus não precisem trabalhar, eles precisam, mas eles têm um Deus que supre as suas necessidades. Se Deus abençoa o ímpio com a graça comum, o que não diríamos dos seus filhos? Ora, o próprio Jesus disse, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, imagine o vosso Pai que está nos céus. Então, esse contraste, ele é muito pertinente. E ele é um contraste que a gente precisa percebê-lo. A gente precisa notar que o nosso comprometimento com a vida piedosa deve nos levar a buscar a vontade de Deus para a nossa vida. O nosso erro é que a gente busca a nossa vontade e depois ora para que Deus abençoe. Mas como você vai orar para que Deus abençoe aquilo que não é vontade dEle? Deus não tem compromisso em abençoar aquilo que não é vontade dEle. Você consegue entender isso? Eu vou repetir para que você não ache que eu estou equivocado ou que você entendeu errado. Deus não se compromete em abençoar aquilo que não é vontade dEle. E é aí onde está o nosso erro. Nós buscamos as nossas vontades e oramos para que Ele abençoe. Mas Ele não se compromete com isso. E louvado seja Deus, porque Ele não se compromete. Porque bons pais não são aqueles que dão aos seus filhos tudo o que eles pedem. Um bom pai nunca dá aos seus filhos tudo o que eles pedem. Sabe por quê, irmãos? Porque, a bem da verdade, nossos filhos pedem muitas coisas que eles não precisam. E até que fará mal para eles. E um bom pai, um pai inteligente, não dará ao seu filho tudo o que seu filho pede. Dará ao seu filho aquilo que ele entende que o seu filho precisa. Talvez os melhores pais sejam aqueles que mais digam não que sim aos seus filhos. A gente acha que demonstração de amor é só dizer sim. Pasme. Mas o amor muitas vezes é demonstrado justamente nos nãos. Você já percebeu como é que a Bíblia começa? Não é com sim, é com não. Adão, não se aproxime daquela árvore. A Bíblia começa assim. E quantos nãos o Senhor nos diz na sua palavra? E Ele faz isso por quê? Porque é um Pai amoroso, é um Pai santo.
é um Pai que sabe o que de fato nós precisamos. Irmãos, antes de passar para a última parte do texto, eu quero chamar a sua atenção. Se dedique à oração. Se dedique a ouvir aquilo que Deus tem a dizer por meio da sua palavra. Não negligencie o culto. Deus fala por meio da pregação. Eu acredito nisso, irmãos. Eu acredito nisso. E todo reformado acredita que a pregação fiel da palavra de Deus é Deus falando ao seu povo. Quando você negligencia essas bênçãos, você está tapando os seus ouvidos para a voz do Cordeiro e dando palco para o seu coração. Você acha que é um bom negócio deixar de ouvir a voz do Cordeiro para ouvir a voz do seu coração? Ou ele nunca lhe enganou? Ou você nunca foi ludibriado por você mesmo? O texto segue, irmãos, depois de João haver identificado, dito a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Ou seja, providência de Deus. Jesus disse a eles: venham comer. Venham comer. Eles estavam diante do pão da vida, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles estavam diante do bom pastor, não apenas aquele que alimentava os seus corpos, mas aquele que alimentava as suas almas. Você parou para notar qual é o texto que segue a esse aqui? É o texto em que Jesus chama Pedro e pergunta: Pedro, você me ama? Amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ou seja, Jesus iria disciplinar Pedro. Jesus iria corrigi-lo. Esse mesmo Pedro, que antes tinha dito que por Cristo daria a sua própria vida, e ainda que todos o abandonassem, Pedro não o abandonaria. E Jesus disse: Pedro, ainda nessa madrugada, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E as coisas aconteceram exatamente da maneira como Jesus havia dito. Jesus agora, antes de disciplinar, de corrigir Pedro, Jesus chama os seus discípulos para um banquete. A mesa está posta à beira da praia. Já existe uma fogueira, uns peixinhos, já existe pão. O bom pastor preparou o banquete para os seus e os recebe na sua presença. Isso lembra o quê? Isso nos faz lembrar o quê? O Salmo de número 23. A gente não pode passar sem ler. Vamos lá, Salmo 23. Vejam se não lembra o Salmo 23, especialmente os últimos versículos. Mesmo assentados, irmãos, vamos ler esse Salmo com alegria, todos em uníssono, todos. O Senhor é o meu pastor. Leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum,
porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consola. Agora, preparas-me uma mesa. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E o quê? Lembra ou não lembra? A mesa está posta, o pão, os peixes e o cordeiro alimentar as suas almas. E o texto segue, verso 12, Jesus disse a eles: venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar quem é você. Lembra o que eu disse há pouco? Que a provisão de Deus, ela se encaixa tão perfeitamente que silencia a incredulidade. Por mais teimoso, insistente que alguém deseje ser com relação, quando Deus resolve abençoar e prover a necessidade, não nos cabe outra coisa senão silêncio diante da provisão divina. Ninguém questionava quem é o Senhor. Ninguém pergunta mais, irmãos. O Senhor está diante deles, porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos, se manifestava aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Ou seja, o Senhor, irmãos, não apenas Ele alimenta os nossos corpos. Por mais ingrato que você seja, e deve ser, quando eu digo deve ser, é num sentido não que você tem a obrigação de ser, mas é num sentido que possivelmente você deva agir com ingratidão com Deus. Nós costumamos agradecer a Deus pelas bênçãos extraordinárias, as quais consideramos bênçãos extraordinárias. Mas nós parece que somos cegos, surdos e mudos com relação às bênçãos ordinárias. Eu lhe explico. Imagine que amanhã você receba um grande livramento. Você escapou da morte e você se deu conta disso. Você chega na sua casa, dobra os joelhos, chorando, agradece a Deus por isso. Imagine que amanhã você ganha uma promoção no seu trabalho. Você chega em casa, dobra seus joelhos, agradece a Deus por isso. Imagine que amanhã você é chamado para aquele concurso tão sonhado, que você tanto estudou. Você chega em casa vibrando, agradece a Deus, dobra os joelhos e louva a Deus por isso. Mas você não faz isso pelo fato de ter acordado, pelo fato de ter um café da manhã. Você não costuma agradecer a Deus pelo fato das pessoas que você ama terem vida. Você não costuma agradecer a Deus pela sua igreja. Ou não é uma bênção? Mesmo sendo pessoas diferentes umas das outras, estarmos vinculados pelos laços fraternos do Senhor Jesus Cristo às nossas vidas. Nós não costumamos agradecer a Deus pelas bênçãos as quais consideramos ordinárias. Só que isso também é ingratidão. Quando você deixa de reconhecer que Deus tem lhe dado saúde, paz, alegrias, família, Deus tem dado a você pessoas que amam você, pessoas que você ama, Deus tem dado a você o pão de cada dia, tem sustentado com fidelidade a sua vida, e tudo isso nós costumamos não agradecer, isso também é ingratidão. Então a gente precisa ter o conceito de um Deus que provê as nossas necessidades do dia a dia e sermos gratos por isso. Mas, irmãos, um outro pecado que nós cometemos é esquecer que o Cordeiro Santo também alimenta as nossas almas. Ele aumenta a nossa fé, ele fortalece a nossa caminhada, e isso ele faz pelos meios de graça. Como nós somos fortalecidos na força do poder de Deus? Através dos meios de graça, oração, leitura e meditação da palavra de Deus,
os cultos, a pregação da palavra, os sacramentos, batismo, santa ceia do Senhor. E porque muitos de nós estamos doentes e enfraquecidos na fé? Porque nós negligenciamos isso. Ou seja, o Cordeiro está com a mesa posta para alimentar as nossas almas, o nosso coração. E o que é que nós fazemos? Nós negligenciamos essas bênçãos. É justamente a negligência das bênçãos de Deus advindas sobre as nossas vidas que nos faz ficar raquíticos, sedentos, famintos, que nos faz ficar como pessoas que parecem verdadeiras múmias, com aparência até de vivos, mas ocos por dentro. Você consegue notar isso? Irmãos, o bom pastor não é apenas para alimentar-nos fisicamente. Isso ele faz diariamente, embora você não reconheça, embora você não dê graças a ele por isso. O bom pastor também alimenta as nossas almas, preenche o nosso coração de paz, de alegria, nos enche de fé, de esperança, de amor. O bom pastor sempre está com a mesa posta. Nós lemos um texto há pouco, na liturgia, falando sobre a fonte da água da vida. Venham, bebam, sejam fortalecidos, sejam alimentados, sejam santificados. E para finalizar a minha palavra, eu queria dizer o seguinte a você que ainda não crê no Evangelho da salvação. Todas as bênçãos que eu falei nesse sermão são bênçãos para aqueles que creem. Portanto, creia no Evangelho. Não confie em você, nas suas obras. Você não é salvo pelos seus esforços. Você é salvo pela graça de Deus, através da fé na pessoa bendita do Senhor Jesus. Se humilhe diante do Deus Altíssimo. Reconheça que você é um pecador e que você precisa da graça de Deus. E saiba que se isso acontecer, é porque Deus já tem lhe dado vida espiritual, já tem lhe regenerado, a fim de que você creia. Porque ninguém vai ao Cristo se pelo Pai não for enviado. Assim disse o Senhor Jesus.